um lugar tranquilo? Então vou fazer um vídeo sobre tranquilizantes. Piada horrível. Esqueça isso, né? Eu vou fazer um vídeo sobre benzodiazepínicos, né? Eu estava conversando com uma amiga minha, dentista, ela disse, olha, por que você não fala sobre midazolam, que é um medicamento que às vezes é utilizado para sedação na odontologia? Eu pensei, poxa, para eu falar sobre esse medicamento, eu vou ter que ir por um aspecto um pouco mais técnico, né? E eu fiz esse canal de comunicação com vocês para falar de uso racional de medicamentos, para falar diretamente com o usuário. Mas eu topei esse desafio, né? Então, você que não é um profissional de saúde ou não é estudante, fica aqui que eu vou ser didático, né? E eu espero que esse vídeo seja útil para esses dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que não é profissional da área, mas que quer saber sobre medicamentos, tem curiosidade, e também que possa ser útil a estudante ou profissional, tá? Mas eu não vou de cara falar do midazolam. Antes disso, eu vou falar de tranquilizantes, eu vou falar de benzodiazepínicos, tá? É uma classe de medicamento muito interessante. Fica aqui comigo que esse vídeo vai ser muito bacana. Vamos lá? Para começar a falar de benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, Rivotril, né? Eu resolvi usar uma estratégia didática. Vamos falar também de barbitúricos, né? Os barbitúricos foram medicamentos que foram substituídos pelos benzodiazepínicos, né? E é um medicamento de pouco interesse clínico hoje, com raríssimas exceções, aí o fenobarbital, o tiopental, não são muito utilizados, né? Justamente porque perdeu esse espaço. Mas essa comparação vai ser didática, vai ajudar a gente a entender melhor os benzodiazepínicos, né? Então, vamos lá. O primeiro medicamento dessa classe, da classe dos barbitúricos, foi o barbital. E ele também veio para substituir uma geração anterior de medicamentos muito mais tóxicos do que ele. Hidrato de cloral, até éter, que era utilizado para induzir o sono, utilizado como sedação, né, como eu já tinha dito isso antes. E os barbitúricos fizeram um enorme sucesso, justamente por ser uma alternativa mais comercial, uma alternativa mais segura do que a geração anterior. Então, lá em 1900, a gente tem aí o barbital, depois de 1910 surge o fenobarbital, e a partir daí surgem várias outras moléculas dessa categoria, com efeitos semelhantes. E esses medicamentos chegam ao seu auge 50 anos depois do surgimento do barbital, lá para a década de 50 desse mesmo ano. Em 1947, só a Suécia consome mais de 12 toneladas de barbitúricos. Observe que é um medicamento que se usa em miligrama, tá? Então você imagine o que deve representar em quantidade 12 toneladas. Né? Mas também era um momento ímpar da sociedade, né? Um momento em que ali a Europa estava arrasada, final da Grande Guerra, então a gente espera que medicamentos que tratem insônia e ansiedade sejam realmente muito utilizados. Sem falar que naquela época não havia ainda uma preocupação com o uso racional de medicamentos ou com vigilância sanitária. Então, o uso de medicamentos, eles eram, assim, o uso de qualquer medicamento, ele era, assim, difundido de forma mais irrestrita, digamos assim, né? Mas, assim, quando acaba a Segunda Grande Guerra, a indústria farmacêutica entra no seu auge de expansão, inclusive, né? E mais ou menos uns 10 anos depois, lá para 1958, 1957, surge o primeiro benzodiazepínico como uma tentativa da indústria farmacêutica de superar muitos problemas causados pelos barbitúricos, né? Dependência química, tolerância ao medicamento, necessidade de doses cada vez maiores para se ter o mesmo efeito, risco de sedação excessiva e outros problemas. Então, a indústria farmacêutica sintetiza o clordiazepóxido, lá para 1957, 58. E esse medicamento chega ao mercado lá para o início da década de 60, né? Mas logo ele é substituído pelo diazepam. Não necessariamente substituído, que eu digo, em aceitação, né? As duas moléculas continuaram no mercado. Mas não é necessariamente porque o diazepam fosse alguma melhoria, mas porque tinha um sabor mais agradável. Esse medicamento era muito utilizado na forma líquida. Né? Daí em diante, surge também, sintetizado várias outras moléculas de benzodiazepínico, indicações clínicas ligeiramente diferentes, mas que não alcançaram o sucesso do diazepam. Só na década de 70 a gente tem um outro medicamento
com bastante penetração comercial, que é o lorazepam. Bom, mas o início do uso desses medicamentos marca uma era, que é a era do fim dos barbitúricos e o início da era dos benzodiazepínicos, que segue em franca expansão pelo mundo, com um mercado consumidor ávido por esses medicamentos. Acreditava-se que lá para início da década de 90 ou final da década de 80, teríamos aí uma redução do uso desses medicamentos, porque o mundo já estava em outro contexto social e porque a vigilância sanitária se expandiu pelo mundo. Porque esses anos anteriores à década de 80 e 80 também foram marcados por grandes problemas com o uso de medicamentos de uma forma indevida. E a gente tem aí o surgimento do ácido lisérgico, que era uma coisa da morfina, da tragédia da talidomida. Tudo isso impulsionou a vigilância sanitária pelo mundo afora. E aí a vigilância sanitária no Brasil também já havia se consolidando com várias legislações de controle de medicamentos, embora ainda não existisse Anvisa da forma como a gente conhece, né? Mas imaginou-se que haveria uma regressão do uso dessa classe de medicamentos, mas isso de fato não aconteceu. Porque também da partir da década de 90, o mundo mudou para um mundo mais ansioso, um mundo mais rápido, um mundo de maior cobrança social, que é o mundo que a gente vive hoje, né? Para se ter uma ideia, entre 1920 e 1922, o Brasil consumiu 5,6 milhões de caixas de clonazepam, da marca Rivotril. Só da marca Rivotril. Imagine as outras marcas. Alguém pode dizer assim, mas essa aí foi a época da pandemia, aí foi uma época atípica. Certo, tudo bem. Houve um crescimento nessa época. Mas em 2019, em 2019, o consumo foi 4,6 milhões, que também é um número assustadoramente alto, não é? Mas antes de entrar em detalhes mais específicos sobre esse medicamento, eu preciso mostrar para vocês o que é um benzodiazepínico, né? Vou mostrar uma figura aqui dele, da sua estrutura química. Pronto, aqui está. Essa é uma molécula de um benzodiazepínico. Mas qual deles? Não importa. Todo benzodiazepínico tem essa cara aí, tá? Quando a gente fala em medicamentos que têm o nome parecido, ou que pertencem, não necessariamente não parecido, mas que pertencem à mesma classe, eles têm uma estrutura central, uma estrutura única, muito parecido, e é feito nessa estrutura pequenas modificações que dão a essas moléculas características um pouco diferentes. E aí você pode ter ganho de potência, melhoria na posologia, ou até variação na indicação clínica, né? Então, o que vai mudar entre um diazepam, um clonazepam, um midazolam, um lorazepam ou um bromazepam é o que vai ser inserido nesses lugares onde tem esses números, tá vendo? O 6, 4, 2, 3, 5, 1. Né? Aí pode ser inserido aí alguns átomos, algumas moléculas, e a gente chama isso de radical. Então, dependendo do radical e onde você insere o radical na molécula de diazepam, ou na molécula de um diazepam, não, na molécula de um benzodiazepínico, aí você vai ter diferentes benzodiazepínicos, bromazepam, lorazepam, tá? É basicamente isso. Eu vou mostrar aqui outra figura que é um bom exemplo. Aqui, por exemplo, né? Várias moléculas diferentes de benzodiazepínico com sua estrutura central. Clonazepam, diazepam, né? Alprazolam, lorazepam, tá vendo? Todos eles mantêm uma estrutura única com pequenas modificações nos radicais. Vamos então utilizar uma comparação com os barbitúricos para que a gente possa, de forma didática, entender como esses medicamentos funcionam. Tudo bem? Deixa eu lhe mostrar aqui aonde esse medicamento, aonde essa molécula se liga no sistema nervoso. O que é um receptor de membrana? Veja, vamos considerar que essa parte azul ele seja a membrana de um neurônio ou de uma célula neural, uma célula do sistema nervoso. Essa estrutura central aqui é uma proteína que é um receptor, ou seja, ela está aqui para que alguma substância se ligue nela, provocando algum efeito nessa célula.
né? Nesse caso aqui, esse daqui é um receptor do tipo GABA. Vejam, se você tem um receptor do tipo GABA, existem vários receptores GABA, esse é o GABA-A, tá? Se você tem um receptor do tipo GABA, é porque você tem alguma coisa que se liga nele. Nesse caso, o próprio GABA, tá? GABA é uma abreviatura de ácido aminobutílico. Quando o ácido aminobutílico, que é um neurotransmissor, é produzido no nosso sistema nervoso, com o objetivo de inibir a atividade dessas células. Quando o ácido aminobutílico se liga nessa estrutura aqui, né, na porção beta desse receptor, ele abre um canal. E esse canal permite que íons cálcio, que estão do lado de fora, entre na célula. Quando esse íons cálcio entra na célula, ela provoca uma inibição da atividade desse neurônio, dessa célula do sistema nervoso central. Então, por isso, o ácido aminobutílico, ou GABA, é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso, né? Então, outras substâncias podem se ligar aqui, provocando também esse efeito. Por exemplo, quer ver um deles? O álcool. O álcool se liga aqui nessa porção alfa do receptor GABA. Quando o álcool se liga, esse receptor se abre, promovendo esse efeito da entrada de cálcio. E é por isso que o álcool é uma substância que deprime o sistema nervoso central, né? Sedação, sonolência, por vezes até como alcoólico, dependendo da quantidade de álcool ingerido, né? Os barbitúricos também se ligam aqui, nessa parte mais interna da porção beta do receptor. Então, quando os barbitúricos se ligam, de tal forma, esse receptor se abre de uma forma mais duradoura, permitindo que haja um influxo contínuo de cálcio de fora para dentro da célula, promovendo o seu efeito de inibição. Tá? Então, é assim que os barbitúricos funcionam. E é assim que esses medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, indutores do sono, pré-anestésico, é assim que eles funcionam. Mas vocês observam que eles têm efeitos diferentes. Então, o clonazepam, por exemplo, é um medicamento que de imediato provoca sono, logo de imediato, né? Então você tem um tempo de sono, mas quando a pessoa desperta do sono, ela ainda mantém um efeito ansiolítico por um tempo. Uma certa sonolência e um efeito ansiolítico. Por que isso acontece? Porque você tem receptores GABA-A em várias regiões do cérebro diferentes. Então, quando um receptor GABA, numa região que a gente chama de sistema límbico do cérebro, é ativado, você tem um efeito ansiolítico, né? E em outras porções do cérebro, ou até na musculatura, né? Você tem um efeito de relaxamento muscular, ou um efeito de indução do sono. Tá, tranquilo aí. O benzodiazepínico, quando ele se liga nessa porção gama, entre gama e alfa, ele faz com que o receptor aumente a atração pelo ácido aminobutílico, pelo GABA, que é uma substância que seu próprio corpo produz. Então, o que o benzodiazepínico faz é aumentar a eficácia do receptor. O receptor, ele funciona ele funciona mais vezes. Ele atrai com maior afinidade, com maior potência, posso dizer assim, o seu neurotransmissor natural. Então, para que o benzodiazepínico funcione, ele depende do ácido aminobutílico que você mesmo produz. Entende? Então, ele aumenta a frequência com que esse receptor se abre para a entrada do cálcio. Enquanto os barbitúricos, ele não aumenta a frequência, ele abre diretamente. E isso faz com que os benzodiazepínicos tenham uma melhor regulação pelo seu próprio sistema nervoso, diminuindo o risco de sedação excessiva, de dependência química e de outros efeitos colaterais importantes. Tudo bem? Aqui, com esse exemplo, a gente já aprendeu como os benzodiazepínicos funcionam, como os barbitúricos funcionam. A gente aprendeu que outras substâncias também ativam esses receptores, no caso do álcool, e até outras substâncias também, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são muitas, né? A gente precisaria estudar elas à parte, tá? E a gente entendeu também o funcionamento normal do ácido aminobutílico e seu receptor
nessa função de inibir a atividade do sistema nervoso central. Não foi bacana? Então curte aí, dá um like, se inscreve que terão outras, né? Mas só isso não explica a total, como é que eu vou dizer assim, vantagem dos benzodiazepínicos em relação aos barbitúricos, né? Porque isso aqui é a diferença dinâmica, ou seja, farmacodinâmica, da forma como a droga age. Mas os benzodiazepínicos também têm uma vantagem cinética ou farmacocinética, tá? Que a gente vai discutir, que a gente vai discutir agora. Deixa eu tirar essa imagem daqui, só um minuto. Pronto. Ó, quando a gente fala, deixa eu pegar uma posição aqui melhor. Pronto. Quando a gente fala de dinâmica, como eu disse, a gente está falando da forma química, né? Como o medicamento age, a ligação com os receptores, com as estruturas biológicas. Mas quando a gente fala de cinética, a gente está falando desse percurso que a droga cursa no corpo, né? Na fisiologia. Então a gente está falando da forma como o medicamento é administrado, absorvido em seguida, metabolizado, distribuído, excretado. Então, isso é a farmacocinética, tudo bem? Então, a farmacocinética dos benzodiazepínicos favorece, favorece em relação aos barbitúricos da seguinte forma. Tem uma relação muito próxima com a forma como esses medicamentos são excretados, né? O mecanismo de dependência e de tolerância está relacionado com alterações que vão acontecendo nos receptores GABA com o passar do tempo e exposição ao medicamento, né? Que vai haver ali pequenas alterações que vai fazer com que a ligação do medicamento com o receptor fique menos eficiente. Então, você vai precisar de cada vez mais medicamento para provocar o mesmo efeito. Também pode acontecer de haver uma maior expressão dos receptores, né? Então, também precisando de mais medicamentos. Mas existe um outro mecanismo que é mais comum nos barbitúricos do que nos diazepínicos, que tem uma relação com a cinética, que faz com que esses medicamentos sejam excretados mais rapidamente. Se esses medicamentos são excretados e eliminados mais rapidamente, você vai precisar de uma quantidade maior de medicamento, e isso é tolerância, e isso aumenta o risco de dependência química, né? Então, por que esses medicamentos são excretados mais rapidamente com o passar do tempo? Porque a indução enzimática que esses medicamentos provocam é fazer com que as enzimas que são responsáveis por metabolizar esse medicamento para prepará-lo para excreção, inativá-lo e prepará-lo para excreção, vai ficando cada vez mais eficientes com o passar do tempo. Mais enzimas são produzidas e esse processo fica mais rápido. Então, se você elimina o medicamento rapidamente, você vai precisar de mais medicamentos. E isso acontece com os barbitúricos, mas não acontece com os benzodiazepínicos, né? Por isso que os barbitúricos criam uma dependência muito mais rápido. Somado a isso, eu também tenho outro fato. Nós sabemos que medicamentos que têm uma absorção rápida e uma eliminação rápida têm mais riscos de provocar dependência química, né? Por exemplo, existem algumas drogas ilícitas que existem várias formas de uso. Quando a forma de uso é fumada, por exemplo, com cachimbo, uma coisa assim, você tem uma absorção rápida, um pico e uma eliminação rápida da quantidade de droga no sangue. E dependendo da forma como se usa essa droga, você pode ter um processo de dependência química mais intenso, quando a droga é fumada, por exemplo. Então, quando a droga é eliminada rapidamente, você tem mais risco de dependência química. Parece que drogas que você tem um tempo de meia-vida mais longo, ou seja, drogas que são eliminadas, que o corpo vai eliminando elas lentamente, o cérebro passa, né, a célula do sistema nervoso, por um processo de readaptação à ausência do medicamento ou da droga, e isso não favorece a dependência química. E no caso dos benzodiazepínicos, nós temos drogas de absorção rápida e eliminação rápida. Por exemplo, o midazolam. Só que o midazolam não é utilizado aí na prática clínica para uso crônico, é uso eventual.
no caso de precisar de um procedimento odontológico, de uma pré-anestesia. E normalmente, quando você precisa de uma droga de uso diário, de uso crônico, você opta por outros benzodiazepínicos, como clonazepam ou diazepam. Esses medicamentos eles têm um tempo de efeito muito longo e a droga vai sendo retirada do organismo aos poucos, né? E isso, como eu disse antes, não favorece ou favorece menos o aparecimento de dependência química. Eu vou fazer em breve uma parte 2 desse vídeo, tá? E essa parte 2 ainda vai ser mais legal do que essa, porque aí a gente vai falar de indicação clínica. Para que serve o diazepam, para que serve o bromazepam, o clonazepam, o midazolam, a diferença entre eles, quais situações é mais conveniente usar um, usar outro, os efeitos colaterais esperados em um, não tão esperados em outros, né? Relação com a idade, massa corporal, essa coisa toda. Vai ser mais interessante ainda, tudo bem? E vai aí, curte o vídeo, segue o canal para você não perder nada e ao mesmo tempo você incentiva para que eu esteja aqui fazendo outros vídeos legais como esse, tudo bem? Então, tchau, forte abraço, até o vídeo 2.